conectando o homem com o homem e o homem com Deus, anunciando as grandezas de Deus. Em nome e no sangue de Jesus. Eu quero falar acerca da desobediência. Pai, no domingo ele estava falando que é necessário que nós nos conectemos, nos associemos com as pessoas que são associadas na parte do Senhor e nos desconectemos com as pessoas que não estão associadas com a parte do Senhor, com as pessoas que estão associadas com o diabo. Você está aí. Muitas das vezes, o que tem impedido de nós recebermos a bênção do Senhor é a desobediência à palavra do Senhor. É o endurecimento do nosso coração. Deus, Ele escolhe um homem. Ele envia um homem. Ele consagra um homem. Ele unge um homem para carregar o evangelho do Senhor até o povo de Deus. Mas quando chega num lugar, encontra que o povo de Deus tem um coração endurecido. Você está aí. Você está aí. Uma vez o pai estava perguntando nos encontros: será que é tão difícil obedecer a instrução da parte do Senhor que vocês recebem? Quando eu estava meditando, eu fui ver que quando são pactos diabólicos com Satanás, com os curandeiros, a gente cumpre, mesmo que seja difícil. Fazemos tudo por tudo para conseguir. Mas quando é a parte do Senhor, o que custa afinal de contas? E eu descobri que a instrução da parte de Deus, quando você obedece, você cumpre com esta instrução, a graça e o poder de Deus que vem na sua vida é maior. E Satanás, ele já sabe que quando você cumprir, os propósitos dele serão bloqueados na sua vida. É por isso que você não consegue. Mas para Satanás você consegue. E se esquece que em Satanás a gente paga muito caro. Pai dizia que Deus abençoa. E Satanás também tem suas bênçãos. E nós conhecemos que as bênçãos do Senhor, ela nos dá paz, ela nos dá saúde, ela nos dá alegria. Mas as bênçãos do Satanás, a gente paga com morte, a gente paga com sangue, e é o preço mais alto que a gente paga. E nós preferimos obedecer às bênçãos do Satanás, que são bênçãos curtas que a gente vai pagar muito caro. Eu estava meditando no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo era um homem enviado de Deus, um homem escolhido, um homem ungido, um homem temente a Deus. Mas também ele foi perseguidor dos homens de Deus. Para Deus nada é impossível. O apóstolo Paulo era enviado para ir nos Coríntios. Ele, quando chega nos Coríntios, a Bíblia diz que ele foi nas regiões mais altas, mais superiores, e chegou no Éfeso. Quando chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos do Senhor Jesus. E ele pergunta aos discípulos: vocês foram batizados com o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem sabemos do que você está falando. Nunca ouvimos falar disso aí. Disse: então foram batizados com quem? Disse: fomos batizados com João Batista. Nós sabemos, quando nós vamos na Bíblia, João Batista, ele estava batizando ao homem para que se arrependesse dos seus atos, para que se arrependesse dos seus pecados. Ele estava batizando para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Era este batismo que João Batista fazia. Paulo fez entender aqueles discípulos dele. Aqueles que creram, eles foram batizados. Mas havia alguns que não creram nas palavras de João Batista. Não se arrependeram. Não se redimiram. Continuaram vivendo na ignorância. Paulo, quando começa a falar com os discípulos, aqueles que creram, que disseram: não ouvimos falar do Espírito Santo, a Bíblia diz que Paulo estende a sua mão sobre os discípulos e eles começaram a manifestar o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. E eles começaram a profetizar. Aqueles que creram na palavra do Senhor.
O poder de Deus vai se manifestar naquele que crê nele e no seu escolhido. Se Deus envia um escolhido no nosso meio para nos transmitir a palavra de Deus, para nos trazer a mensagem da parte de Deus, porque é Ele que fala com Deus, e a gente não cumpre, e a gente não obedece, não tem como a bênção do Senhor se manifestar na minha e na sua vida. Precisamos de andar no caminho certo. A Bíblia diz que Paulo, quando ele começa a evangelizar as pessoas, houveram multidões de pessoas naquele lugar, ouvindo a palavra de Deus, mas nem todos creram. Diz que quando saíram daquele lugar, começaram a ir. Alguns discípulos no caminho começaram a falar mal da igreja. Começaram a falar mal da palavra de Deus. Começaram a falar mal do homem de Deus. E era necessário que Paulo separasse a esses e aos escolhidos de Deus. A esses e aqueles que criam e acreditavam na palavra de Deus. E eu, quando estava lendo, eu me recordei. E é por isso o homem de Deus diz que é necessário que você se afaste, se desconecte com aqueles que não fazem parte do Senhor, aqueles que não estão associados ao Senhor, porque esses vão te levar à queda, esses vão te levar ao inferno. Você está aí. A Bíblia diz que Paulo, quando ele começa a pregar e ele começa a orar, o poder de Deus estava sobre ele. Diz que a manifestação de Deus estava sobre Paulo. Paulo era o próprio Deus, representava o próprio Deus, porque o poder de Deus estava sobre ele. A pergunta é: você tem noção do poder que está no homem de Deus? Porque Deus não pode levantar o homem sem derramar o seu poder. Estavam lá esses. Diz que aqueles que creram em Paulo, esses foram libertos, esses foram curados, esses foram restaurados. É por isso que nós encontramos várias pessoas manifestando. A palavra chegando, desconecte dessas pessoas. Você é crente, mas chega em casa, as suas amizades são inadequadas. Você se associa com a pessoa do mundo. Uma amiga que tem 3, 4 namorados. Você sai da igreja, te chama. Vem aqui, tenho novidade para te contar. E você está lá, está a ouvir. Você é mulher casada, está a ser contada que a sua amiga, a sua companheira tem amante fora. Você espera o quê da sua vida? Você que é crente, está sentado no bar, no meio dos seus amigos que estão a beber. O que você espera da sua vida? A queda vai acontecer. A queda vai acontecer. Você está aí? E eu peço para abrir o livro de Atos dos Apóstolos 19, versículo 1, para você confirmar o que eu estou a falar. Assim diz a palavra. Atos dos Apóstolos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Estes eram ao todo uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho,
perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Você ouviu Paulo? Era necessário que Paulo separasse seus discípulos com esses que estavam no meio, falando mal da igreja, falando mal da palavra de Deus. Amém? Indo para o 11, diz que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exércitos judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Senhor em Jesus, do nome Senhor Jesus, sobre os que tinham espírito imundo maligno, dizendo: encorajo-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E soltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de 2, poder mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. Satanás, e ele conhece os escolhidos de Deus, e ele conhece quem carrega o poder de Deus, e ele conhece quem carrega a autoridade de Deus. Havia esses 2 que também queriam expulsar em nome de Paulo, do nome do Paulo, que ele expulsava demônios em nome de Jesus Cristo. Afinal de contas, quem era Paulo? Paulo era escolhido, Paulo era ungido, Paulo era consagrado, Paulo tinha chamado de Deus. E eles tinham chamado de Deus? Não tinham chamado de Deus. É por isso muitas vezes o homem de Deus diz que não ore para as pessoas enquanto você não tem um chamado, enquanto você não tem o Espírito Santo, enquanto você não está ungido, porque você vai passar mal com os demônios das pessoas. E esses 2 levaram porrada com os demônios, foram despidos até saírem nu, porque eles não carregavam a unção do Espírito Santo. Amados, e eu vim aqui para exaltar, para preparar o caminho, porque aquele que carrega o poder e a autoridade, aquele que carrega a unção de Deus, e ele vem aqui para te libertar hoje. Mas quem vai ser liberto hoje? E aquela pessoa que vai crer, que vai acreditar, que vai seguir essa palavra, que vai confiar nesta palavra, esse vai ser liberto. Não são todos que vão ser libertos hoje, mas aqueles que estão prontos para entregar suas vidas, aqueles que dizem que o Senhor, eu somente entrego a minha vida, o meu coração a Ti, porque o Senhor é meu Deus, é minha salvação. Não permita com que as suas situações te distraem da glória de Deus na sua vida. Não permita que os seus problemas possam te afligir. Quando nós estamos neste lugar, é para nos conectar e deixar tudo para trás. Dizer que eu cheguei no centro dos meus problemas. Aquele que tem poder e a solução dos meus problemas. E Ele está aqui para poder resolver os meus problemas. Se você fechar o seu coração, não tem como o poder de Deus se manifestar. Mesmo que a unção esteja sobre o homem de Deus, nada vai acontecer. Porque o Espírito Santo não tem espaço sobre o seu coração. Você não está dando espaço ao Espírito Santo para manifestar o seu poder na sua vida. Vamos nos arrepender. Vamos ouvir a voz do Senhor. Livro de Isaías 55, versículo 3. Diz que inclinai seus ouvidos. Peço para abrir em nome de Jesus. Versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Esta é a palavra do Senhor, exaltando a mim e a você, para que nós estejamos atentos, os nossos ouvidos, à voz do Senhor.
Qual é a voz que fala dentro de si? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem obedecido? Porque se fosse a voz do Senhor, o poder de Deus estaria se manifestando na sua vida. As bênçãos do Senhor estariam se manifestando na sua vida. Somente se manifesta a bênção do Senhor naqueles que estão atentos para ouvir, inclinar os seus ouvidos e ouvir a voz do Senhor. Andar segundo esta voz, obedecendo esta voz, crendo nesta voz. Não para aqueles que são duvidosos da voz do Senhor. Nesta noite, eu quero convidar você para que você ouça, peça ao Senhor: Pai, me ajude a ouvir a sua voz. Ajude-me, Senhor, a identificar a sua voz. Você está aí? Você está aí?